Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Conquistar. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Quero aproveitar a oportunidade e te convidar a seguir e acompanhar as redes sociais aqui do nosso projeto, onde nós temos aqui @conquistar.seducam e a hashtag Conquistar22. Além disso, também te convido a conhecer e a seguir as minhas redes sociais, onde nós temos @prof.marioandré e o meu canal no YouTube, Mariomática Matemática. Vamos agora verificar o nosso tema da aula de hoje. Nós temos aí, então, o episódio 2.1, que trata de análise combinatória, com o detalhamento de utilizar métodos e técnicas que permitam resolver problemas de contagem. Ok? Então, vamos então verificar o nosso desafio. Ok, pessoal, vamos verificar aqui então o nosso desafio de hoje. Você verifica que na imagem nós temos um rapaz junto de 4 portas. E a pergunta diz, uma sala tem 4 portas. Lembrando que essas portas você pode sair e entrar por elas. Mas, atenção para a pergunta, de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar e sair dessa sala, sendo que a porta que ele entrou ele não pode usar para sair, tá bom? Beleza, pessoal. Voltando aqui rapidamente, nós temos a seguinte pergunta, né? Uma sala, ela possui 4 portas e a questão queria saber de quantas maneiras uma pessoa poderia entrar e sair dessa sala, sendo que a porta que ela usou para entrar não poderia ser a mesma porta que ela iria usar para sair. Nós temos aqui, então, como resultado o seguinte. A resposta é 12. Mas por que a resposta é 12? Vamos pensar aqui rapidamente. Se a pessoa possui 4 portas para entrar, então ela tem 4 possibilidades de adentrar na sala. Então ela pode, por exemplo, usar a porta A, B, C ou D. Vamos supor que, de repente, essa pessoa utilizou para entrar a porta A. O que vai acontecer de acordo com a questão? Esta porta A ela não pode ser utilizada para sair da sala. Por quê? Justamente porque a questão informa essa ação. Ela não pode utilizar a mesma porta para entrar e para sair da sala. Então vamos voltar aqui rapidamente. Eu tenho 4 portas para entrar e automaticamente nós temos então 3 portas para sair. Como nós temos aqui uma questão que trata de princípio fundamental da contagem, então a gente tem que resolver a multiplicação entre essas possibilidades. De novo, quais são essas possibilidades? Eu tenho 4 portas para entrar, porém temos apenas 3 portas para sair. Dessa maneira, então, resolvendo 4 vezes 3, o resultado é igual a 12. É por isso que a resposta é igual a 12. Vamos só pensar aqui rapidamente uma situação um pouco diferente. Vamos supor que a mesma porta que ela usou para sair, ela pudesse, aliás, para entrar, ela pudesse utilizar para sair. Então, a gente teria 4 portas para entrar e 4 portas para sair. Dessa maneira, então, 4 vezes 4 é igual a 16. Então, notem que a diferença aí, ela está justamente no enunciado da questão, pois essa informação ela tem uma importância muito grande quando você for fazer a resolução dessa questão. Tá beleza, pessoal? Vamos verificar então agora um conceito que vai te ajudar a entender e a resolver futuras questões semelhantes a essa. Ok, pessoal, vamos verificar agora o nosso conteúdo que vai te ajudar a resolver questões bem parecidas com o nosso desafio anterior. Bem, o conceito que você vai utilizar para resolver esse tipo de questão é o princípio fundamental da contagem. Mas, em que se baseia o princípio fundamental da contagem? Ele se baseia
no princípio multiplicativo de possibilidades. Como assim? Vamos só relembrar aqui rapidamente o nosso desafio. A questão dizia que eu tinha 4 portas para adentrar numa sala, sendo que a porta que você utilizou para entrar não poderia ser a mesma que você iria utilizar para sair. Então, se eu tinha 4 portas para entrar, nós temos 4 possibilidades. Porém, já que a porta que você utilizou para entrar não pode ser a mesma para sair, então as possibilidades para sair seriam iguais a 3. Dessa maneira, você resolve a multiplicação de 4 vezes 3, cuja resposta foi igual a 12. Fazendo aqui uma analogia rapidamente, vamos imaginar uma outra situação. Vamos supor que você vai sair para o shopping, para uma festa ou algo parecido. E aí você tem uma certa quantidade de camisas, uma certa quantidade de calças e uma certa quantidade de pares de sapato. E a pergunta é, de quantas maneiras diferentes você pode se vestir para sair de casa? Bem, para você resolver essa questão, repare que uma dica bem importante aqui é a palavra escolha. Você tem que escolher uma camisa, uma calça e um par de sapatos. Então, essa escolha, ela se dará justamente pelo princípio multiplicativo de possibilidades. Para resolver essa questão, bastaria você pegar a quantidade de camisas, multiplicar pela quantidade de calças e multiplicar também pela quantidade de pares de sapato. A multiplicação desses 3 fatores te dará justamente a quantidade total de maneiras diferentes que você tem de se vestir para sair de casa. Uma outra situação bem legal que você pode também pensar e utilizar o princípio fundamental da contagem é quando você vai no lanche e você pega o cardápio e você tem várias possibilidades de escolha para o seu lanche, seja de sanduíches, de sucos ou de qualquer entrada, tá? Então, o princípio fundamental da contagem, ela se baseia na escolha. Você tem que escolher uma situação ou um elemento dentro de vários possíveis. Quando você tem vários elementos ou várias possibilidades, aí você vai utilizar o princípio fundamental da multiplicação para resolver qualquer tipo de questão que utilize o princípio fundamental da contagem. Belezinha? Vamos verificar agora o nosso segundo desafio de hoje. Ok, pessoal, vamos verificar o nosso segundo desafio de hoje e reparem que aqui ao meu lado nós temos a palavra Mário, que é o meu nome. Mas por que ela está aí? Justamente porque ela vai servir de apoio para a nossa pergunta. Acompanhe comigo. Nós temos aí então a seguinte pergunta. Quantos anagramas possui a palavra Mário? Vamos aqui relembrar rapidamente que anagrama é a quantidade de possibilidades que você tem de misturar as letras de uma palavra qualquer, tá bom? Então, resolva a questão e daqui a pouco a gente retorna para fazermos a sua resolução. Beleza, pessoal. Vamos verificar agora a resposta do nosso desafio. Mas antes, vamos aqui verificar a palavra Mário. A palavra Mário é a palavra que nós utilizamos como apoio para a nossa pergunta, onde a pergunta dizia quantos anagramas possui esta palavra Mário. Bem, quando a gente trata de anagrama, temos que lembrar que anagrama é a quantidade de possibilidades que nós temos de misturar as letras de uma palavra, fazendo essas novas palavras sentido ou não. Como assim? Vamos verificar aqui mais um exemplo, olha só. Nós temos agora aí a palavra maior. O que você consegue reparar? Bem, maior eu sei o que significa, né? E, além disso, verifiquem que nós temos aí as mesmas letras da palavra Mário. Por que isso? Justamente porque anagrama você não pode retirar letra ou acrescentar nenhuma letra à palavra original. O mais importante é que você misture as letras dessa palavra. Vamos a mais um exemplo. Olha só, nós temos aí Imaro. O que significa Imaro? Eu não sei. Provavelmente também você não saiba. Mas não deixa de ser um anagrama da palavra Mário, justamente porque essa palavra, fazendo sentido ou não, ela ainda está utilizando
as mesmas letras da palavra original. Vamos aqui a mais um exemplo. Nós temos aí a palavra Royan, que também é uma palavra que para mim não faz sentido nenhum, mas de qualquer forma é um anagrama da palavra Mário. Vamos verificar agora a nossa resposta então? Nós temos aí então que a resposta do desafio é 120. Por que a resposta desse desafio é 120? Como é que a gente chega nesse resultado? Primeiro passo é você verificar a quantidade de letras que uma palavra possui. A palavra Mário possui 5 letras. Dessa maneira, então, eu vou resolver a multiplicação dos fatores em ordem decrescente até chegar ao número 1. Então, como ela tem 5 letras, eu vou pegar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dessa maneira, resolvendo a multiplicação entre esses 5 fatores, o nosso resultado é igual a 120. Ah, professor, você pode pensar assim, e se uma palavra tivesse 4 letras? Você resolveria da mesma maneira, sendo que o início você começaria com o número 4. Então, você pegaria 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se a palavra tivesse 6 letras, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, é sempre você pegar a quantidade de letras que possui a palavra e resolver a sua multiplicação em ordem decrescente dos fatores até chegar ao número 1. Agora, detalhe, tá? Essa fórmula a gente vai utilizar nessa questão porque na palavra Mário não se repete nenhuma letra, tá bom? E se por algum acaso repetisse uma letra, aí é uma outra situação que a gente vai explicar posteriormente, tá bom, pessoal? Vamos verificar agora, então, um conceito que vai te ajudar a entender esse assunto. Ok, pessoal, vamos verificar agora um conceito que vai te ajudar a entender o nosso desafio anterior. Acompanhe comigo. Nós temos aí o conceito que vai te ajudar a entender nossa resposta é a permutação. Quando a gente fala em permutação, a gente lembra da palavra permuta, que significa troca. Ou seja, você tem uma certa quantidade de objetos e você vai realizar a troca da posição entre eles, tá bom? A troca de posições entre eles. É só a gente fazer então, ou pensar na seguinte analogia. Vamos supor que você tenha um sofá de 5 lugares e você quer saber de quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem se sentar neste sofá. Bem, se você analisar com calma, você verifica primeiro que não vai ficar nenhuma pessoa em pé. Além disso, também, nós não teremos um lugar vazio. Por quê? Porque na permutação, a quantidade de possibilidades, ela sempre será igual à quantidade de elementos que nós temos. Então, voltando aqui rapidamente, eu tenho um sofá de 5 lugares com 5 pessoas para sentar nele. Então, repare que são 5 pessoas para 5 lugares. Quantidade de pessoas igual à quantidade de possibilidades. E a permutação, ela trata justamente disso. É de você pegar essa quantidade de elementos e realizar a troca de posições entre eles. Quando você for resolver a quantidade, ou você for achar a resposta correta da questão, você já vai utilizar uma outra forma de resolver, que é o fatorial. O que é o fatorial? O fatorial é você resolver a multiplicação entre fatores, sendo que o primeiro número você vai, em seguida a ele, colocar todos os números em ordem decrescente até chegar ao número 1. Dessa maneira, então, se você vai resolver 5 fatorial, nós teremos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Assim como, se você for resolver 4 fatorial, nós teremos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e assim sucessivamente. Belezinha, pessoal? Vamos verificar então agora as nossas considerações finais. Ok, pessoal. Então, nesta aula, nós trabalhamos a análise combinatória, onde nós vimos 2 tipos dela, que são o princípio fundamental da contagem
e também a permutação, tá certo? Além disso, você viu aqui alguns conceitos que vão diferenciar cada uma delas e alguns exemplos de aplicação desses conceitos, tá bom? Se você gostou aqui da aula, aproveita agora, faz aquela selfie, bem bacana, tá bom? E também marque aqui as nossas redes sociais, que a gente vai replicar a sua foto, beleza? Vamos combinar então? Atenção então, 1, 2, 3, vamos lá! Beleza, pessoal. Não se esqueça, então, também de seguir aqui as nossas redes sociais, @conquistar.seducam, #conquistar22. E também aproveito a oportunidade e te convido novamente a conhecer e a seguir as minhas redes sociais, onde nós temos o Instagram, @prof.marioandré, e o meu canal de aula de matemática no YouTube, Mariomática Matemática. Valeu, pessoal, muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade.